Olá, hoje na série Entrevistas Aspec conversaremos com o professor Herbert Trebien, do Departamento de Farmacologia. Atuando na UFPR desde 1993, ele é destaque pelo trabalho realizado no projeto de extensão Riscos da Automedicação. Seus hábitos simples e convívio com família e amigos são características marcantes desse profissional que conheceremos um pouco mais a partir de agora. Eu acho que o que me caracteriza mais é fluxo. Ou seja, eu nasci em Palmitos, Santa Catarina, 51 anos atrás. E meu pai era servidor público e ele era frequentemente transferido. Então eu morei em várias cidades. Então desde o começo da minha vida, eu morei em várias cidades. Palmitos, Dionísio Cerqueira, Mondaí, São Miguel do Oeste, tudo em Santa Catarina. E o que eu acho interessante foi assim, que quando meu pai parou de se mudar, ele se fixou a residência em alguma cidade, aí eu comecei a viajar. Então fiz o segundo grau em Chapecó, depois passei no meu primeiro vestibular e fiz farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiz farmácia porque tinha uma opção na Federal de Santa Catarina, farmácia com opção tecnologia de alimentos. E a minha preocupação era, no interior de Santa Catarina tinha muita frutífera, muito alimento que eu via desperdiçar. E eu achava que era uma coisa importante conservar aquele alimento todo. Durante o período eu comecei a me interessar pelas plantas medicinais. Então, enquanto eu estava no curso de tecnologia de alimentos, não tão animado assim com o curso, me chamaram para o tal do curso de especialização em plantas medicinais em Cuiabá. Acabei de fazer a faculdade, a graduação em Florianópolis, fui chamado para fazer a especialização em Cuiabá, né, capital do Mato Grosso. Aí fiquei 6 meses lá, voltei para Florianópolis e fiz estágio lá com o professor Calixto, né, no laboratório de pesquisa de plantas medicinais que ele tinha, plantas medicinais, produtos naturais. Aí fiz o concurso aqui na Federal do Paraná, passei, então vim para cá. E eu casei com uma pessoa de Ribeirão Preto. Né? E o aspecto interessante, justamente depois que eu casei, o salário reduziu pra caramba. Então começou a apertar as contas. E o outro aspecto interessante é que a minha esposa veio para cá e ela não gostou de vários aspectos daqui. Não gostou do frio, do clima, não se ambientou muito com as pessoas. Além disso, ela já tinha um emprego dela lá em Ribeirão. Ou seja, a moral da história é que ela continuou morando em Ribeirão, morou algum tempo aqui, tivemos 2 filhos, em outubro de 94 já nasceu o Heitor. E 1 ano e 2 meses depois, em 95, em dezembro de 95, nasceu a Larissa. Então, mesmo depois de eu ter escolhido me fixar em alguma cidade, eu continuei viajando. Ou seja, no mínimo a cada 15 dias eu ia ver a família. Então, finalmente, né, depois que nós conseguimos organizar a vida, conseguimos construir a casa em Ribeirão, construir um espaço adequado para os filhos lá em Ribeirão, eles ficaram 1 ano lá, aí fizeram um vestibular em Curitiba e passaram os 2 na PUC, e agora eles vieram para Curitiba, estão morando comigo aqui, porque a esposa continua trabalhando em Ribeirão Preto. Então, uma das minhas características importantes, acho que eu vi isso mais ou menos no filme do Mowgli, né? Que o menino sai da floresta, mas a floresta não sai do menino. Então, as primeiras coisas que eu fiz logo que eu comprei a casa em Curitiba, há 20 anos atrás, uma das primeiras atitudes foi plantar árvore, né? Plantei uma moreira, imaginando a árvore crescer e os galhos se vergarem e os filhos pequenininhos ainda poderem colher as frutas no pé. Outra coisa que eu construí na casa foi construir um lago. Né? Então, basicamente, na frente da minha casa, fiz um lago de 4 metros de largura, né? De 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. E eu mesmo fiz uma ponte que passava por cima do lago. Então, bem entrando na minha casa, a primeira coisa que você tinha que fazer, abrindo o portão de entrada, a primeira coisa que se dava, a 1 metro do portão de entrada, já tinha a ponte. Tinha que passar pela ponte do lago para entrar. Típico do interior, assim. E aí, outra coisa que eu gosto de sentar, filosofar, sentar no quintal, tomar o chimarrão. E algumas coisas disso que eu levei até mesmo para a minha sala. Né? Então, o chimarrãozinho, algumas coisas assim, eu sempre tenho na minha sala também.
eu gosto de pescar, né? Embora eu não tenha mais arrumado tempo para ir pescar, acho que ainda só pesco na imaginação. E algumas viagens eu também só faço na imaginação. Mas uma história interessante é que até hoje eu já pesquei dourado, mas o único lugar que eu pesquei um dourado na minha vida foi no laguinho dentro da minha casa mesmo. Em 1993 eu entrei aqui na Universidade Federal do Paraná. E aí eu entrei em várias coisas diferentes, eu já desenvolvi várias atividades diferentes, atividade burocrática, passei pela chefia do departamento. No começo dos anos 2000, eu comecei a participar como colaborador nessas reuniões do projeto de extensão universitária, Risco da Automedicação. Acabou acontecendo que eu virei coordenador do projeto. E eu admirava muito o projeto, então para mim no começo foi uma situação meio difícil, por quê? Porque eu tinha entrado para colaborar, para ajudar, para ser mais um. Então a ideia geral do projeto é alertar as pessoas sobre os riscos da automedicação. O diagnóstico básico é, as pessoas elas têm doenças e elas fazem um diagnóstico, elas acham que elas sabem diagnosticar, elas sabem entender qual é a doença, e as pessoas elas acham que elas são capazes de dizer qual é o tratamento adequado. Então, às vezes por várias referências, ou por um vizinho, por um amigo que fala, ou por referência da televisão, então ela sabe diagnosticar a doença e sabe qual é o remédio mais adequado. Então, nós percebemos que muitas vezes não é possível esgotar o tema. Então, o que nós começamos a pensar? Como é que nós podemos ajudar a esclarecer? Como é que você pode usar um recurso adicional, uma outra técnica didático-pedagógica para suprir essa carência? E aí que nós começamos a ideia de escrever os livros. A primeira coisa que nós fizemos foi um caderninho pedagógico. Acho que a grande influência que eu tive aqui foi fazer o quê? Foi fazer um materialzinho mais colorido. Eu gostaria de ter imagem, eu acho que porque seria uma coisa voltada que atingisse toda a população. Primeiro, a minha ideia sempre foi atingir toda a população, inclusive acadêmicos, né? Particularmente todos os acadêmicos, de vários cursos diferentes, principalmente os de medicina. Para quê? Para melhorar o diálogo entre o médico e o paciente. Tá? Mas o foco principal ainda sempre foi as pessoas comuns. Segunda ideia, para ter mais conteúdo, o que eu precisaria ter? Precisaria fazer um livro. Tá? Então, esse livro é a ideia minha. Né? Então, qual é a ideia geral do livro? A ideia geral do livro é contar alguma historinha. Uma pergunta que você tem em palestra. Professor, é verdade que tomar um susto causa diabetes? Então, conta uma historinha dessa para aproximar as pessoas comuns daquele capítulo mais farmacológico e depois abordar o capítulo, a farmacologia, vários conceitos farmacológicos e clínicos importantes para a pessoa entender por que ela deve ir no médico, para o médico fazer o diagnóstico e por que ela deve esperar que o médico faça a sua prescrição. Então esse livro foi publicado inicialmente em 2011 e é de distribuição gratuita, então nos locais de palestra a gente já... Tem muitos locais, é interessante assim, porque muita comunidade religiosa, muita empresa já tem a sua própria biblioteca, além das escolas, tem a sua própria biblioteca, aí você vai lá e pode depositar um material e ele fica com uma fonte de consulta, etc. A gente percebeu que as pessoas comuns, que têm menos conhecimento, ainda acharam esse livro muito difícil, muito complexo. A ideia do Rodrigo Tanui foi o quê? Herbert, vamos fazer um livro na forma de enredo, na forma de novela, do que se chama em espanhol a novela. A ideia original de novela é um enredo que acontece. Que aí as pessoas, e aí você, cujo tema central é a automedicação. Na semana seguinte, já um dos meus colaboradores, um dos meus alunos, já veio com o primeiro capítulo escrito. Né? E já veio com o quê? Ele já veio com o nome de um personagem. O personagem central, que é enredo dessa história, é o Prão Osvaldo. Por que ele chama Prão Osvaldo? Porque é projeto Riscos da Automedicação, mais um Osvaldo. Em 2012, então, saíram os 3 livros que eu escrevi. Né? Por quê? Porque eu já tinha sido convidado antes para escrever um livro de farmacologia da orelha interna, né? Medicamentos usados em vertigem e outros problemas assim neurais, né? E eu já tinha escrito isso há muito tempo antes. E quando é que saiu o livro? Saiu justamente nesse mesmo ano que saiu o edital do FDA. Então tem coisa que você fica anos esperando, de repente sai tudo de uma vez só. Um aspecto interessante que é meio que eu poderia dizer assim, que o que eu quero deixar minha pegada ecológica nessa vida,
é a questão de desenvolver o conceito de doença e de medicamento, do seu tratamento, do seu fármaco, desde a sua origem até os seus conceitos atuais. Então, acho que um dos aspectos assim importantes que me caracteriza e que não é uma originalidade minha, na verdade, porque tem vários profissionais que recomendam isso, é que quando você trabalha em grupo, você desenvolver as habilidades de cada um. Um exemplo típico seria a história bem interessante, seria o Rodrigo Tanui, por exemplo. Por que eu falo dele? Porque eu encontrei ele num congresso e ele participava de outro projeto. Eu falei, você gosta de desenhar? Eu pretendo escrever um livro. Entre para o meu projeto e você vai ser capa de um livro. Então, ele não ficou a capa apenas de um livro, ele virou capa de 2 livros diferentes. Por isso que quando os livros foram elaborados, apareceram inúmeras sugestões de capa. Eu falei, não, a capa já tem dono, isso já foi decidido anteriormente. E isso eu não faço diferenciação entre ser aluno, ser professor, ser servidor da universidade. Os servidores do departamento levaram, por exemplo, para o Congresso dos Servidores, levaram o projeto para o Congresso dos Servidores. Essa é uma coisa que não me passaria pela cabeça e para eles absolutamente natural. E parece que a experiência foi bastante boa. Aí outra situação, num determinado momento, passou a ser importante discutir descarte de medicamentos. Eu falei, a técnica Silvia, lá do nosso laboratório, ela é a pessoa mais indicada para isso. Convidei a Silvia e ela desempenhou isso muito bem. O que eu gostaria de dizer como final é que eu já caracterizei mais ou menos, mas aqui, por exemplo, todos esses capítulos têm autores diferentes. Ou seja, é que nesse trabalho as pessoas evoluíram dentro desse projeto, mas elas contribuíram também com o meu projeto, nesse caso, né? Ou seja, uma das coisas que acho que caracteriza é a colaboração de várias pessoas diferentes e cada uma delas dando daquilo que ela tem, já tem uma inclinação natural, já desenvolveu em algum aspecto nessa área. Ou seja, por que um livro é clássico? Porque um livro é clássico porque ele atinge a um grande número de pessoas. E por que ele atinge um grande número de pessoas? Porque ele fala de alguma coisa que é comum a essas pessoas, né? Então, o autor que foi capaz de desenvolver isso. Então, o meu objetivo na vida, que não é fazer mais ou menos isso com a automedicação, contando com a colaboração de várias outras pessoas que também devem ter vantagens com isso. Um dos problemas principais é o acesso ao médico, né? Então, fazer campanhas nesse sentido de facilitar o acesso ao médico. E a outra coisa que precisa é comunicação. Então, nesse projeto, é uma coisa que você já começa a desenvolver nos alunos. Então, principalmente os alunos são de medicina, então eu espero que os alunos que passarem pelo meu projeto sejam médicos melhores. Então, a ideia geral é aproximar, né, fazer interagir, fazer um espaço de comunicação entre esses elos da cadeia. E aí, já curtiu nossa página no Facebook? Lá a gente põe os vídeos, o BioNews e o BioHoje. Fiquem ligados, curtam e compartilhem.